Na verdade, não há conflito entre Índia e China ou entre Índia e Paquistão. Não há conflito. Precisamos resolver essas questões e não ser sugados pelos planos dos Estados Unidos de tentar fazer a China abrir mão de seus avanços. O desenvolvimento chinês não é uma ameaça para a Índia. Portanto, não temos nada a ver com justiça para Caxemira ou justiça para as 26 pessoas mortas em Pulvama a sangue frio por terroristas. Quero dizer, nada. Isso foi apenas duas forças militares poderosas dizendo uma à outra: ou podemos destruir vocês, ou a outra respondendo não, nós podemos nos defender. Sabe, eu não concordo nem um pouco com o professor Mearsheimer. Quero dizer, entendo sua posição e concordo com isso. Mas eu estava particularmente interessado na reunião que o Sr. Trump teve com o presidente. Ou seja lá quem for, o presidente interino da Síria, você sabe, anteriormente conhecido como Sr. Jolani. Por quê? Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, um patrono ou doar uma pequena quantia usando o link disponível na descrição. Mas no mínimo, curta, compartilhe, comente e assista ao programa. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas a Vijay Prashad. Vijay é um historiador indiano, autor de vários livros e comentarista político. Ele é diretor executivo do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e editor-chefe da Leftward Books. Vijay, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Vijay, welcome back to India and Global Left. É um prazer. Muito obrigado. Quero começar falando sobre Índia e Paquistão. Fizemos um programa completo com o Dr. Taimur Rahman, então não quero entrar em todos os antecedentes e detalhes do que aconteceu e quais são as causas raízes. Mas o que quero te perguntar é, enquanto Índia e Paquistão, as duas forças armadas, estão desescalando, não parece haver uma desescalada na esfera pública, liderada pelas redes sociais e pela mídia televisiva, que estão efetivamente conectadas entre si. Parece haver uma enorme continuidade da escalada, ou até mesmo uma escalada ainda maior, o que considero muito perigoso, porque mantém vivo o potencial para a guerra. Da próxima vez que algo acontecer, e sabemos que a linha de controle é tão frágil que violações do cessar-fogo não são incomuns, ou, Deus me livre, um ataque terrorista, isso empurra os estados para uma escalada ainda maior, ou até mesmo para a guerra. Quais são seus pensamentos sobre essa reprodução da histeria de guerra na esfera pública? Sabe, nunca houve uma guerra na história mundial em que o público não tenha sido inflamado. Mas agora é um pouco diferente porque há uma oportunidade maior para rumores e para beligerância se espalharem. Quero dizer, a quantidade de notícias falsas, vídeos e coisas que circularam, não só no WhatsApp e nas redes sociais, mas também em canais tradicionais, ficou tão ruim que eles tiveram que pedir desculpas. Quero dizer, eles tiveram que admitir que usaram coisas falsas. Houve coisas que circularam, como fotos de Gaza e por aí vai. Olha, em 1992, escrevi uma das minhas matérias. Eu estava escrevendo para o The Pioneer, ou para Wallpapers, e uma das matérias que fiz foi sobre como a BBC, ao noticiar sobre a Caxemira, usou imagens da Cisjordânia, na Palestina. E eu mostrei para eles, e eles colocaram uma foto grande no The Pioneer do tanque. Era o tanque israelense palestinos, e eles disseram, isto é a Caxemira. Você sabe, esse uso de vídeos falsos e coisas assim não é novo, é algo antigo. Mas desta vez foi em outro nível. Quero dizer, as pessoas estavam dizendo coisas como, houve um ataque no porto de Karachi. E no Paquistão, as pessoas estavam circulando vídeos dizendo desativamos tudo.
E você sabe, isso veio de algum lugar, quero dizer. Isso não vem de pessoas comuns. Isso é uma situação de trolls. Eu não sei de onde isso veio. Veio dos exércitos de trolls do BJP, espalhando essas coisas? Eu não sei. Alguém precisa estudar isso. Mas eu diria que é muito interessante como a escalada aconteceu, porque acho que a Força Aérea Indiana, lembre-se, a Marinha Indiana e o Exército de ambos os lados, na verdade a Marinha e o Exército não se moveram. Isso foi um confronto da Força Aérea. Talvez algum pessoal do Exército tenha estado envolvido nos mísseis superfície-ar e superfície-superfície. Pode ser que o Exército também tenha participado das operações com drones, mas foi em grande parte uma ação da Força Aérea. E na primeira noite em que a Força Aérea Indiana cruzou a fronteira, muito interessante, você sabe, dizem ok, é para desativar os campos terroristas. Sim, essa era a narrativa da mídia. Na verdade, a Força Aérea estava testando se conseguiria destruir os sistemas de defesa aérea do Paquistão. E acabou que, aliás, nenhum avião indiano cruzou a fronteira e nenhum avião paquistanês cruzou a fronteira. Eles estavam atirando de cada lado da fronteira. Mas na primeira noite, fica muito claro, quando você olha para a maioria das evidências de fontes abertas, que, de fato, a Força Aérea Indiana não conseguiu destruir os sistemas de defesa aérea. E então passaram a usar drones, e ambos os lados basicamente buscaram uma desescalada porque estavam apenas testando um ao outro. Isso não tinha nada a ver com justiça por Pulwama, aliás. Isso não estava acontecendo. Aquele confronto aéreo não era justiça por Pulwama. Eles estavam apenas se testando. Esta é a primeira guerra aérea super high-tech da história mundial. Veja, estamos falando de dois lados, porque na Palestina não existem dois lados. Pouquíssimos exércitos no mundo têm dois lados com equipamentos de altíssima tecnologia. A Índia com os caças Rafale, caças chineses do lado paquistanês, drones israelenses, drones turcos, drones russos, quero dizer, munições vagantes vindas, acho, da Rússia. Todos os tipos de armas aéreas estavam em jogo. Mas isso não tinha nada a ver com justiça para Caxemira, ou justiça para as 26 pessoas mortas em Pulwama, a sangue frio por terroristas. Quero dizer, nada. Isso foi apenas dois exércitos poderosos, dizendo um ao outro, nós podemos destruir vocês, e o outro respondendo, não, nós podemos nos defender, entende? Quero dizer, é uma exibição vulgar de armamento de alta tecnologia. Não tem nada a ver com o povo de Pulwama. Só para deixar bem claro. E eu não acho que encontraram as pessoas que organizaram o ataque. Nada disso. Quero dizer, não está claro. Não há nenhum relatório da mídia, nenhum relatório do governo dizendo, sabe, por que isso aconteceu? Onde estava a segurança no acampamento? Quem são essas pessoas? A quem elas estavam ligadas? Onde foram treinadas? Você tem alguma informação? Não há nada. Não existe nenhum documento oficial do governo. Não há nada. É só essa guerra aérea. E então disseram, bem, de certa forma, punimos o Paquistão. Desculpe, isso é totalmente uma campanha de relações públicas. Que você sabe, eu não acho que nenhum dos lados estava interessado em escalar além dessa guerra aérea. Nenhum militar cruzou a fronteira. Ok, então não houve escalada nesse sentido, sabe? Não houve necessidade de cessar as hostilidades, ou problema de quem vai se retirar de onde. Não houve nada disso. Eles queriam uma saída depois de se testarem mutuamente. E acho que ambos os lados usaram os americanos para entrar e dizer, fechamos um acordo. E foi isso. Quero dizer, as pessoas de Pulwama que morreram lá, não acho que suas almas, onde quer que estejam, encontrarão paz no fato de que as pessoas que os mataram não foram levadas à justiça. De jeito nenhum. Sim, não, é interessante você ter dito isso. De muitas maneiras, não houve necessidade de desmobilização, porque, como você disse, os exércitos não cruzaram o território um do outro. Não houve recrutamento ou mobilização militar adicional, ou nada desse tipo. Então foi efetivamente uma desescalada fácil. Mas eu realmente acho, como disse, que há uma necessidade muito maior de desmobilizar em termos de opinião pública. E também,
Isso levanta questões sobre o próprio jornalismo. Quero dizer, a NDTV costumava ser, não era exatamente um veículo de mídia de esquerda, mas tinha alguma credibilidade. E então, no meio disso tudo, eles disseram que tudo o que estavam reportando era 50% certo e 50% errado. Quero dizer, você não pode dizer isso. Você não pode dizer que está apenas reportando e que 50% está certo e 50% está errado. E isso é a mídia televisiva, sabe? E até mesmo os jornais mais respeitados, como The Hindu, eu estava acompanhando de perto. O que aconteceu foi que eles basicamente desistiram do jornalismo depois de certo ponto. Quero dizer, inicialmente eles noticiaram que 3 aeronaves haviam sido abatidas. E isso foi informado por fontes internas do governo. A notícia foi retirada imediatamente. Muito provavelmente eles receberam uma ligação do governo indiano. Mas a partir daí, o que passaram a fazer foi basicamente citar fontes do governo. Pararam de noticiar o que a mídia paquistanesa estava reportando. Também deixaram de noticiar o que a mídia internacional, Reuters e outros, estava cobrindo sobre a situação, muito menos enviar seus próprios jornalistas ao local. Então acho que isso levanta uma questão sobre o jornalismo, especialmente em tempos de guerra, quando a mídia sofre uma pressão brutal e simplesmente cede. Bem, veja o que estamos dizendo. Vamos voltar a Kargil, 1999. A NDTV enviou Barca Dutch para Kargil. Ela ficou ao lado de um canhão Bofors e ficava dizendo: estamos vencendo, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Ela reportou dessa forma. Aliás, durante esse conflito, ela participou do programa do Piers Morgan. E nesse programa, não sei se você assistiu ao episódio, basicamente ela soava como uma porta-voz do governo. Sabe, era assim que ela parecia. Então, quero dizer, há uma linha de continuidade. Eu sei que a NDTV mudou de dono e tudo mais, mas há uma linha de continuidade de Kargil até agora. Não estou fazendo nenhum julgamento básico sobre o canal, mas algo acontece com o jornalismo em tempos de guerra. E jornalistas e donos de empresas se tornam, quero dizer, é daí que vem o termo jornalismo amarelo. Ele vem da guerra, quando um jornal nos Estados Unidos basicamente fabricou um conflito para que Teddy Roosevelt pudesse ir a Cuba com os Rough Riders. Quero dizer, o jornal dele fabricou um conflito. Isso é chamado de jornalismo amarelo. É exatamente isso que estava acontecendo. É lamentável. Mas sabe, sua pergunta é impossível porque a classe média na Índia, sabe, quando as pessoas diziam, o clima nacional, ok? As pessoas usam muito esse termo, você está contra o clima nacional. Recebi mensagens dizendo, você está contra o clima nacional. Como você sabe qual é o clima nacional? O clima nacional são 2 espelhos. Um espelho se chama imprensa capitalista, que inclui o jornal e o canal de TV que você mencionou. O outro espelho é a classe média. Os cerca de 50 milhões de pessoas que assistem aos canais em inglês e talvez mais 100 milhões da classe média que assistem aos canais em Hindi e outros idiomas. Me disseram que o sul da Índia era completamente diferente. Essa mídia do dinheiro e essa classe média se espelham e se refletem mutuamente. Então, essa mídia fala para a classe média e chama isso de humor nacional. Existem 1 bilhão de pessoas, camponeses, entregadores e assim por diante. Nós não sabemos qual é o humor deles. Eles sequer sabem que o conflito está acontecendo. Alguém que está trabalhando nos campos em Hyderabad, quero dizer em Andhra Pradesh, está envolvido nisso? Eles têm uma opinião? Ninguém foi até lá. Eu não vi nenhuma boa reportagem de pessoas indo até lá e conversando com motoristas de ônibus e perguntando, e aí, o que você acha disso? Sabe, eles colocam microfones na cara das pessoas e perguntam coisas como, você está com a Índia? Índia ke saath hai ya nahi? Uma criança pequena, sabe, disse algo como isso é ridículo, nós não queremos uma guerra, e assim por diante. E ele foi ridicularizado. Esse vídeo circulou por toda parte, ridicularizado, porque geralmente o microfone era colocado na frente das pessoas. Você está com a Índia ou não?
E obviamente a resposta tem que ser, sim, tô com a Índia. E então dizem, esse é o sentimento nacional. Isso é só você enfiando o microfone na cara de alguém. Se você enfiar um microfone na minha cara e me perguntar, você está com a Índia? O que eu deveria responder? Vou dizer não, não estou com a Índia. É uma pergunta ridícula. Então, o clima foi gerado por esses dois espelhos refletindo um ao outro. Agora você perguntou, como se reduz a tensão do clima? Isso é muito difícil. Você e eu não temos o tipo de alcance, nem nas ondas de rádio, nem na mídia tradicional, nem nas redes sociais. Simplesmente não temos esse alcance para nos tornarmos um espelho onde criamos algo. E as pessoas deste lado do espelho do seu programa são uma minoria minúscula comparadas ao que existe lá fora. Como se reduz a tensão do clima? Não se reduz. Esse é o problema. Um dos problemas é que a liderança política é tão fraca, sabe? Que a liderança política não apareceu. Ninguém veio a público e disse, olhem, nem o povo do Paquistão, nem o povo da Índia querem um conflito. Ok, isso são dois governos buscando legitimidade. O BJP está pensando nas eleições de Bihar e o governo paquistanês está pensando no fato de que Imran Khan, preso, é mais popular do que eles. Então eles buscam legitimidade através da guerra. Esse é o velho problema de sempre. Onde estava o político sensato que saiu, fez aquele discurso forte e depois conseguiu cobertura suficiente na TV? O que também é difícil de conseguir, sabe, para esse tipo de discurso. Quero dizer, Shashi Tharoor, deputado de oposição do Congresso, soou quase como um porta-voz do BJP. Achei a entrevista dele absolutamente ridícula, e os vídeos que ele fez foram constrangedores. Sabe, Jai Hind e tal, constrangedor. Conheço esse homem há muito tempo. O que ele quer? Uma mudança para o BJP? Que vá logo. Sim, quero dizer, você está na oposição no Congresso. Você deveria ter feito algumas perguntas. Sabe, a principal pergunta é, vocês basicamente anularam a política de Jammu e Caxemira. Vocês disseram, vamos tornar mais seguro. Está mais seguro? Esse ataque terrível aconteceu sob sua responsabilidade. Vocês são responsáveis. Onde está a inteligência? Vocês não tinham nenhuma informação sobre isso. Ridículo. Ninguém fez essas perguntas. Se você é um jornalista sério, então, para acalmar o clima, você está brincando. Não há nenhuma voz credível por aí fazendo perguntas sobre se esse é o clima. Eles também. Se existe a mídia e a classe média, há um terceiro espelho, Shashi Tharoor. Sim, bem, sabemos que especialmente nas áreas de fronteira, principalmente na Caxemira, o clima era absolutamente anti-guerra. A Reuters chegou a ir lá e cobriu muitos trabalhadores migrantes, em particular, mas também aqueles que foram deslocados e realocados das fronteiras para campos em Srinagar e outros lugares. E eles nos contam em detalhes como era perturbador ouvir o som de jatos voando sobre suas cabeças à noite, entre outras coisas. Então, isso nós sabemos. Claro, e levers Harvard stepper muito racing muito que o restrições for pensar sobre isso. E muito deles talvez estou bem nada. Esse é o meu palpite. A lot of them didn't know anything, perhaps that's my guess. I think my final question in this segment. Acho que minha pergunta final nesse segmento é: você levanta um ponto importante. Não se trata apenas da mídia, mas também dos partidos políticos, e se eles estavam, não apenas aptos, mas se estavam prontos para sequer levantar as perguntas certas. E quando se trata de política interna, mesmo quando os partidos falharam, seja na revogação do artigo 370 ou de tempos em tempos em projetos e leis antimuçulmanas, havia muitos partidos políticos que vinham a público e diziam não, isso está errado, somos contra. Mas desta vez, está claro que os partidos políticos falharam nisso. E quero te perguntar especialmente como você vê o Partido Comunista tradicional aí, porque, e você sabe mais do que eu, não acompanhei de perto, mas vi algumas declarações oficiais. Algumas foram muito sóbrias, sensatas, claro, mas não houve uma posição clara, abertamente anti-guerra, nem mesmo do Partido Comunista. Estou muito curioso para saber o que você pensa sobre isso.
Sim, sabe, quero dizer, é uma situação muito complicada, porque acho que houve um debate dentro da esquerda comunista. Quero dizer, apenas alguns dias após o cessar-fogo, houve uma grande manifestação liderada pelos partidos comunistas em Calcutá. Eles marcharam, acho que pela Chowringhee ou por algum lugar assim. Foi uma manifestação muito grande contra a guerra, contra o chauvinismo, contra os ataques aos muçulmanos no país e tudo mais. Achei que foi uma manifestação poderosa. Acho que a declaração da Kisan Sabha foi muito forte. Uma declaração anti-guerra muito contundente. Acho que, sabe, as declarações do partido foram o que foram, quero dizer, as pessoas as leram. De modo geral, eu gostaria de uma declaração muito mais forte e clara, dizendo que, veja, em primeiro lugar, a guerra que vocês vão travar não é sobre justiça para Pulwama. Vamos separar essas coisas. O que aconteceu em Pulwama foi um ataque terrorista terrível. Sim, totalmente condenado. Todo mundo condenou. Claro que foi condenado. Como você pode não condenar algo em que as pessoas, sob a mira de uma arma, são questionadas? Qual é a sua religião? É como uma história de Sadat Hassan Manto. Sabe, não sei se você conhece a história Erro. Quero dizer, Manto escreve essas histórias sobre, durante a partilha, pessoas que eram questionadas. Levante seu lunge e me mostre se você é circuncidado. Não? Bang. Sabe, esse tipo de coisa. Horrível, horrível, assustador. Mas, um partido de esquerda deveria perguntar, como sabemos quem fez isso? Sabe, se não tínhamos inteligência de que isso ia acontecer, como você tem inteligência sobre quem eram eles? Como você tem tanta certeza? Sabe, queremos descobrir quem fez isso para evitar que aconteça de novo. Atacar o Paquistão como uma entidade não resolve nada. Especialmente considerando o fato de que o ministro da Defesa paquistanês vai ao programa da Yauda Hakim na Sky News e diz: nós costumávamos fazer o trabalho sujo dos americanos. Nós abrigávamos esses campos. Agora não queremos mais fazer isso. Isso foi antes da noite do dia 27. Sim. Poderia ter havido uma abertura, tipo, ok, vamos conversar sobre esses campos. Sabe, por que fingir que o ataque aéreo iria resolver isso? Vocês nem dizem quem eram essas pessoas. Como vocês sabem quem elas eram? Então, a esquerda deveria ter adotado essa posição, de certa forma, separar o evento e a punição para quem cometeu o evento de um ataque a um país chamado Paquistão. Essa é a mentalidade da guerra ao terror dos Estados Unidos. Aqueles que abrigam terroristas também são terroristas. Quero dizer, havia pessoas na televisão na Índia dizendo que o Paquistão é um estado terrorista. O que isso significa é que o Paquistão não segue mais as leis de Westfália. Agora, esse é um conceito enorme, porque isso significa... Por que a Índia permitiria que o FMI concedesse um empréstimo se fosse um estado terrorista? Por que a Índia não bloqueou o empréstimo ao Paquistão? Se é um estado terrorista, por que a Índia, sabe, senta à mesa com o Paquistão na Organização de Cooperação de Xangai? Sabe, não dá para fazer isso. Não é um estado terrorista. Ok, definitivamente não é. Ele segue as leis de Westfália. É um país legítimo. É um estado legítimo. Essa é uma maneira muito irresponsável de pensar, mas é a mentalidade da guerra ao terror dos Estados Unidos. Lembre-se, George W. Bush disse, ou você está conosco ou contra nós. E se você abriga terroristas, você é um terrorista. A partir dessa lógica, eles disseram, por exemplo, que Cuba é um estado terrorista. Essa era a lógica. Ou que o Afeganistão é um estado terrorista. Essa é a lógica. Então a Índia seguiu essa lógica. E a esquerda deveria ter dito, isso é absolutamente inaceitável. Tivemos um terrível incidente terrorista em Pahalgam. Precisamos de justiça para aqueles que foram mortos. Isso significa que precisamos descobrir quem está fazendo essas coisas e processá-los. E trabalhar com os paquistaneses se o ministro da Defesa fizer esse tipo de comentário. Mas a esquerda não fez isso. Acho que o que acontece é que quando o chamado clima nacional te afoga, fica muito difícil falar porque você está submerso de certa forma. E você começa a dizer coisas que não são muito claras e acabam confundindo as pessoas.
mas encontro um forte refúgio na declaração da Kisan Sabha, que achei excelente, e no fato de que há muitos protestos acontecendo agora liderados pela esquerda contra o chauvinismo. Então, acho que as declarações em si foram fracas. Deveriam ter sido mais fortes. Estou dizendo isso diretamente para você. Sim, elas deveriam ter sido muito mais fortes e deveriam ter distinguido justiça para os mortos dessa mentalidade de guerra ao terror em relação ao Paquistão. Sim, não, isso é justo. É por isso que eu não usei a palavra esquerda. Eu usei partidos comunistas, porque minha pergunta era sobre eles. E eu também sabia que a Kisan Sabha, para nossos espectadores internacionais, estamos falando da constelação de organizações e sindicatos de agricultores, definitivamente se manifestou e teve uma posição muito mais clara e anti-guerra. E essa é a união dos agricultores comunistas. É verdade. Então é importante mencionar isso. Quero dizer, é o Partido Comunista e a União dos Agricultores Comunistas que também aderiram ao BDS contra Israel. Quero discutir um pouco sobre a perspectiva de uma nova Guerra Fria no subcontinente indiano para começar, e depois podemos passar para o leste asiático e assim por diante. Mas quero me concentrar no subcontinente, já que grande parte do discurso e da retórica pós-escalada gira em torno da tecnologia chinesa. Como você disse, tecnologia chinesa versus tecnologia ocidental, ou China versus... Não sei, quero dizer, a Índia realmente não tomou partido nesse nível. Os americanos não vieram ajudar a Índia, ou algo assim. É algo que tenho curiosidade de te perguntar, porque o subcontinente foi indiretamente parte da Primeira Guerra Fria. Não esteve diretamente envolvido, no sentido de que não foi como a Coreia, o Vietnã ou o Afeganistão. Houve alguns aspectos durante a Guerra de Libertação de Bangladesh, mas não foi uma parte direta disso. Claro, o Paquistão foi uma parte direta por causa da questão do Afeganistão. Acho que estamos vendo uma situação fluida se desenrolar agora, considerando que a Índia se recusou a normalizar sua relação com a China. A China vê isso como ainda mais importante, também considerando que a Índia utiliza sua retórica anti-China para participar dessas alianças como AUKUS e QUAD e outras, que são lideradas por forças imperialistas ocidentais. A China também vê a necessidade de solidificar sua relação com o Paquistão de uma forma que vá contra os interesses da Índia. E isso pode gerar um grande debate. A nova Guerra Fria, como sabemos, é que a relação entre China e Estados Unidos tende a se deteriorar a partir daí, já que os Estados Unidos estão determinados a conter a China, o que abordaremos em nossa próxima pergunta. Gostaria de saber o que você pensa sobre essa guerra iminente, a nova Guerra Fria no subcontinente, porque existe uma tradição do movimento dos não alinhados, sobre o qual você tem escrito. Quero dizer, veja, o subcontinente está dividido e tem estado dividido há muito tempo. É muito lamentável que, por causa das divisões internas entre Índia e Paquistão, existem as divisões que já mencionamos, como a questão da Caxemira e assim por diante. Entre Índia e Nepal, há desacordos sobre Kalapani, e a Índia ocasionalmente simplesmente fecha as fronteiras e tenta forçar o Nepal a concordar. Aquela tática brutal de irmão mais velho. Entre Índia e Bangladesh, há novamente o problema da água. O fato de a Índia ter suspendido o Tratado das Águas do Indo de 1960 é horrendo. Quero dizer, esse tratado sobreviveu a 3 guerras anteriores, 65, 61 e 99. Não havia necessidade de suspendê-lo. Quero dizer, é um tratado de boa vizinhança perfeitamente válido, um tratado internacional. Mas sabe, é uma loucura. Os problemas internos são tais que não conseguimos aproveitar o comércio regional. Nosso comércio regional entre nós é mínimo. Nos anos 90 havia essa ideia excelente, o gasoduto da paz, do campo de South Baz, no Irã, para trazer gás natural para a Índia através do Paquistão. O Paquistão ganharia dinheiro com as taxas, e a Índia teria acesso a gás natural de baixo custo, sem precisar importar gás em forma liquefeita.
Na época, a Enron Corporation apareceu e, sabe, em Maharashtra, construiu uma grande fábrica falsa, de certa forma, para gás natural liquefeito. Mas poderia simplesmente ter recebido o gás não liquefeito e mais barato do Irã. Bem, isso teria sido incrível, mas teria exigido acordos entre Índia, Paquistão e assim por diante, o que não aconteceu. A Índia, na verdade, perdeu em termos de complementaridades. Enquanto isso, a China, um grande país, realmente soube aproveitar sua vizinhança. Ela tem laços econômicos muito próximos, com Camboja, Laos, Vietnã, Japão, Coreia do Sul e, claro, com a Coreia do Norte. Laços muito bons com o restante do Sudeste Asiático, com Mianmar, Tailândia e assim por diante. Ou seja, ela realmente soube tirar proveito de sua região. Isso beneficiou tanto esses países quanto a China. O Laos se beneficia. O Vietnã tem uma das maiores taxas de crescimento do mundo. Isso, na verdade, se deve principalmente ao fato de estar ligado à economia chinesa. Se Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal, as complementaridades são enormes. Se as empresas indianas aproveitassem as oportunidades disponíveis no Nepal, por exemplo, nas altitudes mais elevadas, seria possível fabricar todo tipo de coisa que não se pode mais fazer na Índia, mas que antes era feita na Caxemira. Você se lembra? Tínhamos fábricas de relógios. A HMT fabricava relógios na Caxemira. Eu tinha aquele relógio HMT nos anos 1980, sim, feito na Caxemira. Você poderia fabricar esses relógios no Nepal. As complementaridades existem. Os nepaleses, se tivessem acesso realmente aberto às fronteiras indianas, se beneficiariam. Então a Índia e os países vizinhos, sendo puxados ainda mais para uma nova Guerra Fria, não é como se isso fosse mudar muita coisa para a Índia. Isso só vai piorar. O que quero dizer? Em primeiro lugar, isso apenas intensificaria o conflito entre Índia e Paquistão, o que é totalmente desnecessário. Quero dizer, Índia e Paquistão precisam encontrar um modus vivendi, que acabará sendo um acordo de paz. Isso simplesmente precisa acontecer. Quando Imran Khan era o primeiro-ministro, ele abriu o corredor de Kartarpur para permitir que os Sikhs fossem até Kartarpur Sahib. Isso é muito importante para minha família, porque meu bisavô foi o Guru Sahib em Kartarpur. Ele era quem cuidava do Gurdwara e do local de peregrinação. Então, esse corredor, porque Kartarpur fica no Paquistão, era muito importante para os Sikhs. E Imran Khan acabou de abrir uma porta para as pessoas entrarem. Esse tipo de coisa é importante. Sabe, são coisas emocionais. Precisamos valorizá-las e lembrá-las. Por exemplo, quando os indianos puderam ir assistir a uma partida de cricket no estádio Gaddafi. Isso foi muito importante. Mudou a vida de muitas pessoas. Precisamos de mais contato entre as pessoas. Simplesmente não temos o suficiente disso. E claro, o comércio, quero dizer, as vantagens seriam incríveis. Como eu disse, o gás natural do Irã, e assim por diante. Se envolver ainda mais em um conflito entre os Estados-Unidos e a China, vai endurecer as fronteiras, endurecer o conflito no sul da Ásia. E além disso, acho que ninguém na Índia gostaria realmente de ter uma guerra quente com os chineses. Ninguém. Quero dizer, você sabe, o exército chinês agora está em um nível diferente do que estava até mesmo em 1962. Quero dizer, eu sei que produzimos mísseis Akash e tal, feitos pela Tata. Eu sei de tudo isso, lá em Tubrou. Eles têm fabricado sistemas de armas agora, de cigarros, armamentos e tudo mais. Mas o problema é que vocês serão superados pelos chineses, e então os Estados Unidos virão em seu auxílio. O que eles farão? Eles vão querer um confronto com a China. Quero dizer, isso está fora de questão. Índia e China, pessoalmente, só no ano passado, concordaram em aumentar o número de vistos. Na verdade, a Índia aumentou o limite de vistos. A China já havia concedido um número maior de vistos. Isso é importante. Quero dizer, na verdade, não temos nenhum problema com os chineses. Pense bem, quais são os problemas? A pequena disputa de fronteira no Nordeste pode ser resolvida. A disputa lá em Aksai Chin é irrelevante. Não há disputa. Basicamente, a maior parte de Aksai Chin, que é desabitada, é usada pelos chineses como uma estrada para ligar Xinjiang ao Tibete. Esqueça isso.
Já era. Sabe, você está brigando por pedras, como disse Nehru. No Nordeste, é uma questão tensa por causa de Tawang e tudo mais. Essas são áreas povoadas. Mas veja, não é como se os chineses fossem pessoas irracionais. Eles fizeram um acordo com os russos há cerca de 5 ou 6 anos para resolver a disputa de fronteira deles. Essas são fronteiras coloniais antigas. Qual é o problema? Ainda estamos fantasiando que a Índia vai liderar uma investida para libertar o Tibete. Isso não vai acontecer. Essas coisas não vão acontecer. Então, em certo nível, você pensa, qual é o problema entre a Índia e a China? Se eu te perguntasse, você conseguiria listar 3 disputas entre a Índia e a China? Não existem disputas. Como eu disse, a fronteira em Arunachal não é uma disputa. É uma questão de reconciliação. Eles só precisam sentar e conversar. Não há nada para disputar. Sim, eles têm um problema com a localização da linha, mas só precisam resolver isso. Dois países razoáveis, países enormes. Do que você está falando? As enormes vantagens econômicas para a Índia, vindas da China, é inacreditável. Sabe, se comercializarmos corretamente entre nós, isso ajudaria o Nepal e outros. Então acho que pessoas sensatas deveriam dizer que, de fato, não há conflito entre Índia e China ou Índia e Paquistão. Não há conflito. Precisamos resolver essas questões e não sermos sugados pelos planos dos Estados de tentar fazer a China desistir de seu desenvolvimento. O desenvolvimento chinês não é uma ameaça para a Índia. Portanto, não devemos entrar em uma guerra para impedir o desenvolvimento da China. É exatamente isso que está motivando os Estados Unidos, e isso não tem nada a ver com a Índia. Só para contextualizar a questão do comércio, se você olhar para o comércio da ASEAN como um todo, cerca de 1/5 a 1/4, algo em torno de 20 a 25%. Desse comércio é realizado regionalmente entre as nações da ASEAN. Compare isso com o sul da Ásia. Quero dizer, talvez seja 0. Estou exagerando um pouco ao dizer 0, mas é quase isso. Acho que isso é uma boa introdução para entrarmos nessa narrativa maior, liderada pelos Estados Unidos, de contenção da China. Tivemos o professor John Mearsheimer conosco e entramos em um grande debate. Basicamente, os termos do debate eram que dissemos que as diferenças entre os países asiáticos, você nos deu uma ótima visão da Índia e da China, mas podemos falar sobre o Japão e a China e poderíamos continuar indefinidamente. Mas dissemos que essas são diferenças que podem ser classificadas, em linhas gerais, como disputas de fronteira. E às vezes há algumas disputas territoriais nas ilhas e assim por diante. No máximo, pode-se dizer que algumas delas têm algum componente estratégico, mas de qualquer forma, são de natureza regional. Mas a presença dos Estados Unidos transforma essas diferenças em um conflito estratégico maior, que se torna muito mais volátil. Essa era a nossa posição. O professor Mearsheimer disse que isso não é verdade. Que esses vizinhos simplesmente são incapazes de resolver as coisas sozinhos, e assim por diante. E que a entrada dos Estados Unidos não se trata apenas de vencer sua batalha contra a China, mas também de proporcionar mais estabilidade, uma espécie de ordem policial na região. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Não sei se você viu o vídeo, mas esses foram os termos do debate. Por favor, responda a isso. Quero dizer, eu não concordo com o professor Mearsheimer de forma alguma. Eu entendo sua posição e concordo com ela. Então essa é a primeira coisa que eu diria. Acho que sua posição é muito sensata, que é a seguinte. Ok, vamos considerar as disputas de ilhas, ou até mesmo a questão de Taiwan. Veja, o maior parceiro comercial de Taiwan é o continente, a China. Taiwan não é uma questão de uma população indígena que está sendo ameaçada de ocupação. Na verdade, a maior parte da população em Taiwan são pessoas que invadiram a ilha em 1949, fugindo dos comunistas, reprimiram os povos indígenas e depois mantiveram uma ditadura militar por décadas. Eu não acho que, sabe, Taiwan seja esse lugar fraco que a China quer invadir como um projeto colonial de colonização.
já é uma ilha de colonização, se você usar esses termos, que na verdade não funcionam muito bem e numa parte antiga do mundo, onde na verdade todo mundo é colonizador. Quero dizer, se fosse assim, teríamos que pedir para a maior parte da população da China se retirar para algum lugar na Ásia Central. Sabe, porque os Han vieram de fora e tudo mais. Não podemos voltar no tempo. Estamos onde estamos. Temos que aceitar a situação como ela é. Ok, então quais são as disputas de fronteira que envolvem ilhas? Muitas delas têm a ver com o direito do mar, que diz que sua fronteira internacional começa na borda do seu país. Então, se você consegue reivindicar um conjunto de cadeias de ilhas, pode dizer, olha, forças militares estrangeiras não podem chegar a tantas milhas náuticas de nós. Muito disso se resume a isso. Parte também tem a ver com a energia presente nessas águas. Existem campos de gás, talvez, e assim por diante, que os países estão disputando. Isso acontece muito em cadeias de ilhas. Sim, isso está presente em algumas delas. Mas tudo isso é resolvível. Tudo isso é resolvível. Por exemplo, se a Marinha dos Dalstumems parar de se aproximar da costa chinesa, então a China não precisaria exigir uma zona de proteção maior, porque a ideia de manter tantas milhas náuticas de distância é justamente o motivo pelo qual eles contestam e começaram a construir algumas ilhas, porque querem reivindicar que você precisa ficar mais longe. Você não pode chegar tão perto da nossa costa. Isso é uma ameaça para nós. Sim, não há navios chineses na costa de Nova York. Uma fragata chinesa deu a volta na Austrália e toda a Austrália entrou em pânico. Sabe, os chineses estão patrulhando nossas águas. Enquanto isso, navios australianos estão no Mar do Sul da China. Os navios britânicos, a Rainha Elizabeth II estava no Mar da China. Por quê? O que eles estão patrulhando? Quem lhes dá o direito de serem, usando o termo de Mujahideen, policiais? Nós asiáticos não precisamos de policiais, de um policial dos Estados Unidos ali. Sabe, somos perfeitamente capazes de lidar com essas questões. Os filipinos, se você tem um navio americano ali, isso encoraja os países a não quererem resolver as coisas. Países pequenos. Eles dizem, bem, os Estados Unidos estão do nosso lado. Sabe, não precisamos chegar a um acordo. Também há uma disputa entre a Rússia e o Japão sobre as Ilhas Kurilas. Sabe, essas são questões solucionáveis. Não acho que precisamos policiar disputas que podem ser resolvidas. Precisamos solucioná-las. Eu gostaria de ver mais envolvimento da ONU nisso, menos envolvimento dos Estados Unidos. Se for para alguém se envolver mais, que seja a ONU, usando o Tratado do Direito do Mar e outros tratados para tentar resolver algumas dessas disputas. Ok, Índia e Paquistão. Não precisamos que os Estados Unidos entrem como terceira parte. Não é necessário. Ok, nem se trata da linha em si. Olhe para a fronteira entre Índia e Paquistão, do Rann de Kutch até o norte. A maior parte da fronteira está delimitada e acordada. A maior parte da fronteira está delimitada e acordada. Temos uma fronteira que vai até o topo, passando pela região de Jammu, até a borda do Vale da Caxemira. E então há uma seção muito pequena entre a Índia e o Paquistão, que é a linha de controle. Ela é chamada de linha de controle porque era a linha de 1948. O governo indiano reivindica a Caxemira ocupada pelo Paquistão e o governo paquistanês reivindica a Caxemira ocupada pela Índia. É assim que cada lado chama. Ambos reivindicam essas duas áreas, essa região do vale que vai de Mirpur até, você sabe, Pulgam ou onde for. Essa faixa é contestada por ambos os lados. Isso é solucionável. Quais são as três possibilidades? Uma, todo o Vale da Caxemira faz parte do Paquistão. Ok, duvido que toda a população de Srinagar concorde com isso. Segundo, que toda a área de língua Caxemira, até Mirpur, muitas pessoas de Mirpur vivem em Bradford, na Inglaterra. Basicamente, Mirpur é Bradford. E toda essa área iria para a Índia, o que duvido que os Mirpuris ficariam animados. Sabe, talvez até já tenha acontecido. A terceira opção é que tudo vire um só país, o que é uma ideia maluca, porque seria um país sem saída para o mar. Todo mundo odiaria isso. Teria sérios problemas.
Até o PKK curdo, que luta há décadas por um Kurdistão independente, acabou de depor as armas e disse: vamos lidar politicamente dentro da Turquia. Sim, a questão do Kurdistão, de certa forma, foi abandonada pelo PKK justamente esta semana. Então, por que estamos falando em criar um pequeno estado no topo das montanhas Hindu Kush? Não vai ser um estado viável. Ok, a Índia vai ficar irritada. O Paquistão vai ficar irritado. Quem vai ajudar no desenvolvimento social da região? Você poderia então apresentar um quarto argumento que está na mesa há anos: status de condomínio, onde ambos os lados têm algum tipo de controle compartilhado. Isso raramente funciona. Condomínios raramente funcionam. Quero dizer, sinceramente, minha opinião é que a linha de controle seja convertida em uma fronteira e a partir daí se avance. E que haja justiça para o povo da Caxemira que vive dos dois lados da fronteira. Eu sou Punjabi. A maior parte da minha família era de Lahore. Ainda temos alguns parentes no Paquistão. O restante veio para a Índia. Temos família dos dois lados da fronteira. Funciona, cara. Quero dizer, eles estão lá, nós estamos aqui. O que você pode fazer? Esse é o curso da história. Você não pode fazer nada a respeito. Quero dizer, o que vamos fazer? Lutar por um Punjab unificado. Desculpe, os khalistanis tentaram. Não deu certo. A maioria das pessoas no Punjab não quer isso. Elas estão bem felizes sendo parte da Índia. Ok, não estou tentando ser polêmico com isso. Só estou levantando a questão. Existem apenas algumas soluções. Mesmo que você faça ou não um plebiscito, vai ter que colocar uma ou duas dessas soluções na mesa. Não há mais nada. Você não pode simplesmente tirar a Caxemira e pendurá-la no céu. Ela vai ter que ficar lá. Certo? Então essas são as opções. O que mais existe? Então quando você faz a pergunta, e você a fez muito bem, e quando Mershamber disse bem, essas pessoas não sabem como resolver seus conflitos. Policiamento vindo dos Estados Unidos. Bem, eu diria, professor Mearsheimer, vocês têm disputas nas Américas que ainda não resolveram. Vocês querem tomar o Canadá, ainda querem derrubar o governo em Cuba e na Venezuela, os Estados Unidos ameaçando invadir o Panamá. Quero dizer, vocês têm seus próprios problemas. Lidem com eles. Parem de mandar a Marinha para a Ásia. Acho que até mesmo a diferença entre o terceiro e o quarto caso diminuiria se Índia e Paquistão conseguissem seguir em frente. Quero dizer, acho que o seu terceiro caso e o quarto caso são muito distintos, dado que a relação entre Índia e Paquistão não é boa. Mas se um dia a relação for muito normal, então pelo menos no nível econômico, no nível cultural, haveria uma livre circulação, não só de mercadorias, mas também de ideias e de pessoas. E nesse sentido, a diferença seria apenas uma questão de representação nos órgãos políticos, certo? Então, mesmo assim, seriam muito próximos um do outro. Presumo que também estamos recebendo Joanna Levy, uma importante política do KMT de Taiwan, para falar sobre a política de uma só China e como nas primeiras décadas dos anos 2000 sob o KMT, as coisas estavam avançando. Depois isso foi interrompido com a chegada do DPP ao poder e como eles estão pressionando por um tipo de arranjo de fronteira rígida, o que coloca Taiwan em um risco enorme, porque pode se tornar uma segunda Ucrânia se seguirem por esse caminho. O argumento dela é que mesmo se você considerar os 33% dos votos que o DPP teve, talvez 40% deles possam preferir isso. Isso levaria a apenas 10% da população em Taiwan que gostaria de ver um estado separado com uma fronteira rígida, mas talvez 80% a 90% ainda queiram fazer parte da mesma China. Claro, com arranjos políticos diferentes. Então acho que é justo, mas vamos abordar isso em detalhes em outro momento. Vijay, antes de te fazer uma última pergunta muito interessante sobre o marxismo, quero rapidamente saber sua opinião sobre o Oriente Médio. Não quero entrar em questões individuais, porque não temos tempo, mas parece haver uma redefinição da política dos estadunidenses no Oriente Médio.
Quais são seus pensamentos sobre o que está acontecendo no Oriente Médio em relação à abordagem dos estadunidenses? Quero dizer, pessoalmente, é cedo demais para dizer. As coisas estão realmente em constante mudança no Oriente Médio. O Sr. Trump está tentando desesperadamente promover uma agenda em que, primeiro, haja normalização com Israel por parte de todos os Estados Árabes. Em segundo lugar, há acordos comerciais, que incluem os Estados Unidos recebendo investimentos do Fundo Soberano Saudita e assim por diante. A Arábia Saudita está comprando mais armamentos de empresas americanas, mais do mesmo em termos de negócios com os Estados Árabes do Golfo. Mas eu estava particularmente interessado em bois. Na reunião que o Sr. Trump teve com o presidente, ou seja, lá quem for, o presidente interino da Síria, você sabe, anteriormente conhecido como Sr. Jolani. Porque veja, uma das coisas interessantes para Israel é que em 1979 os Estados Unidos basicamente conseguiram que os egípcios assinassem um acordo de paz com Israel. Esse acordo de paz, o acordo de Camp David, foi muito significativo, porque basicamente o nasserismo foi totalmente destruído naquele momento por Anwar Sadat. E quero dizer, de certa forma, ele foi assassinado por isso. Ele foi assassinado pela direita islâmica, mas acho que ele foi realmente assassinado por Camp David. E os sauditas não gostaram, se me lembro corretamente, porque achavam que não estavam sendo feitas concessões suficientes aos palestinos. Bem, é muito interessante porque, na época, e acho que por algum tempo depois, os sauditas costumavam meio que se esconder atrás dos egípcios na questão palestina. Então, a Arábia Saudita tinha um grande problema com Gamal Abdel Nasser, porque temiam que o nasserismo fosse se espalhar, e de fato se espalhou, para a Arábia Saudita e até mesmo para dentro dos palácios. Houve um movimento dos príncipes livres dentro dos palácios, mas eles também se escondiam atrás do Egito. Então, enquanto o Egito, e particularmente Gamal Abdel Nasser, mantinha uma política forte em relação à Palestina, os sauditas podiam ficar de fora e dizer, sabe, achamos que os palestinos deveriam ter um acordo melhor. Quando o Egito capitulou ao poder americano, isso colocou os sauditas em uma posição difícil, porque eles não queriam ir para a linha de frente para defender os palestinos. Eles queriam ficar para trás. Sabe, se Nasser está dizendo isso, então é isso. Agora não havia mais Nasser. Houve um problema adicional para os palestinos quando a Jordânia normalizou as relações em 1994, depois de Oslo, ou por volta da época de Oslo também. Quando a Jordânia capitulou, então mais uma parte da fronteira, Egito e depois Jordânia com Israel foi normalizada, e houve um acordo de paz. E Israel, em 1973, havia de fato, totalmente em 73, tomado as colinas de Golã, na Síria. E essas eram as colinas com uma zona de amortecimento que a ONU havia criado no local, com o Líbano. Israel havia invadido o Líbano em 82, depois se retirou em 2000. Então, com o Líbano, eles suprimiram por meio da invasão. Agora parece que o Sr. Jolani basicamente vai fechar um acordo de paz com Israel. E assim quase toda a fronteira será normalizada. E no Líbano, eles enfraqueceram severamente o Hezbollah. Então os combatentes da resistência palestina vão ter muita dificuldade para se reabastecer com armas. Eles simplesmente não têm uma fronteira ou caminho fácil, a menos que consigam contrabandear por uma das fronteiras de paz, o que é muito difícil de fazer. Então isso vai sufocar a luta armada e a resistência palestina. E eu acho que isso faz parte da agenda do Trump, fazer todo esse espetáculo sobre negócios. Mas, na verdade, é para dar Israel à Palestina, para anexar, sabe, o que quer que estivesse lá para Mosul também. Então, eu não sei exatamente o que vai sair de tudo isso, porque, como eu disse, as coisas estão em movimento. Não se deve ter muita certeza sobre o que está acontecendo. Mas vou te dizer que, para mim, parece que eles estão tentando forçar uma rendição palestina ao cercar efetivamente a Palestina com estados pró-Israel. Os outros estados,
Argélia, Iraque e assim por diante. E o Irã, que mantém posições fortemente pró-palestinas em seus governos, simplesmente não conseguem agir. Quero dizer, Irã e Iraque, por causa da queda do governo Assad na Síria e da fraqueza do Hezbollah, não têm como mover sistemas de armas para ajudar nas lutas de libertação ou resistência. De jeito nenhum. Quero dizer, eles costumavam simplesmente levar coisas para a Síria e depois cruzar a fronteira para o Líbano e armar o Hezbollah, além de ajudar a armar outros lugares. Você sabe, os palestinos em Gaza estavam fabricando muitas de suas próprias armas, muito engenhosos. Eles tinham sistemas de armas subterrâneos, mas também recebiam armas de estados aliados. Isso vai ser difícil agora. E acho que eles estão tentando impor uma rendição de forma meio secreta, o que seria péssimo, sabe? Mas eu não sei. Novamente, não quero ter tanta certeza, porque as coisas estão em movimento. E amanhã, você não sabe quem vai sacar uma adaga e apunhalar quem pelas costas. O que percebo de você é que, de muitas maneiras, isso se assemelharia a restaurar o status quo. O status quo de a Palestina continuar sendo oprimida, o Irã sendo contido em grande medida na região, e os impérios econômicos dos monarcas do Golfo e de Israel continuando sob o eixo dos Estados Unidos. Por um momento, pareceu estar em crise quando os Estados Unidos exploraram o uso do poder militar como uma das opções, utilizando suas forças armadas e bombardeando o Iêmen, entre outras ações, pensando nisso como uma solução. Mas me parece que isso está essencialmente fora de cogitação. E o que os sauditas e os emiradenses querem é que os bombardeios não continuem. Eles não querem um Iêmen desestabilizado em sua vizinhança. Eles querem que os americanos ataquem o Irã, porque isso desestabilizaria a própria situação deles. Mas também não querem encerrar o processo de contenção do Irã e assim por diante. Então essa é a minha impressão. E os americanos precisam dos investimentos sauditas e dos acordos comerciais agora mais do que nunca, porque estão tentando se afastar da China. Quero dizer, eles não vão conseguir se afastar totalmente, mas se quiserem se afastar até certo ponto, realmente precisam dos investimentos no mercado de ações e no mercado de títulos, reciclados dos petrodólares, e também de manter o complexo industrial militar aquecido por meio desses acordos comerciais. Minha última pergunta rápida. Eu queria muito te perguntar isso. É uma pergunta pessoal, de certa forma. Quando o marxismo te influenciou? E minha principal pergunta é, isso mudou? Deve ter mudado ao longo dos anos, porque imagino que você se envolveu com o marxismo antes da queda da União Soviética, antes da China se reformar e se abrir, sabe, tornando-se uma economia mista e tudo mais. E as coisas mudaram muito. O que significa ser marxista nesse momento para você? É uma excelente pergunta. E eu não sei que tempo temos, porque esse é um assunto sobre o qual poderíamos conversar por horas. É o teu tempo muito. Leve o tempo que faz. Não. Só para resumir, e você fez a pergunta muito bem, só para resumir, sabe, como a maioria das pessoas, você não chega ao marxismo lendo um livro. Eu cheguei ao marxismo de forma indireta. Fiquei interessado em lutas e protestos, e em por que as coisas estavam dando errado no mundo. E então descobri que as pessoas que faziam o tipo de protesto de que eu gostava eram todas comunistas. E elas eram as pessoas mais disciplinadas. Não ficavam gritando insultos para ninguém. Realmente pareciam disciplinadas. E isso me atraiu. Quero dizer, uma parte de mim queria simplesmente ir lá e enfrentar a polícia. O que você sabe, eu realmente fiz em algum momento e paguei um certo preço por isso. Mas, sabe, isso é só ir lá e arranjar uma briga. É muito mais importante trabalhar para construir a confiança da classe trabalhadora e dos camponeses, de um grande número de pessoas, para que se envolvam. Sabe, se você vai lá e briga com um policial, você não dá confiança para as pessoas tentarem mudar o mundo. E eu aprendi isso bem jovem.
Como a maioria das pessoas, o primeiro livro de Marx que li foi o Manifesto Comunista, que realmente, se as pessoas não leram, é um poema em prosa. É um texto lindo. E eu realmente fiquei surpreso. Dá para ler de uma vez só. É tão curto. Sim, especialmente a primeira parte. Na verdade, antes de chegar às sessões sobre... Porque tem coisas no final, sabe? Sobre a literatura dos socialistas e tudo mais. Só a primeira parte é elegante e bonita. E você tá certo, dá pra ler de uma vez só. Sim, e é poesia. E eu consegui entender tudo. Isso foi o que me surpreendeu, porque as pessoas diziam, sabe, que Marx é muito difícil. E eu pensei, sério? Porque nesse texto ele diz coisas como sob pena de coação. Estou falando da tradução antiga. Sob pena de coação, você tem que adotar o modo de produção capitalista. Senão, eles te atacam. Sabe, às vezes eles subordinam suas antigas formas de trabalho, escravidão e por aí vai, para que seus produtos possam entrar na economia capitalista. Ele escreve sobre isso e fala sobre guerras e como as guerras são usadas para obter recursos. Tudo isso fez sentido para mim. Eu pensei, uau, isso descreve o mundo. Nada do que eu tinha lido descrevia minha realidade, digamos, em 1986, de forma tão vívida quanto um texto escrito em 1848. É bizarro. Eu não tinha lido nada tão vívido. E naquela idade, e até hoje, eu adorava ler poesia. Eu adorava ouvir músicas com letras incríveis. Eu amo música, mas amo músicas com mente boas. Eu amo poesia. Eu adoro poesia. A maioria dos artigos na Tricontinental termina com um poema. Eu simplesmente adoro a maneira como um poeta consegue condensar emoção. Em um verso, eles condensam emoção. E Marx faz isso. Até mesmo a primeira linha do manifesto, um espectro ronda a Europa. É uma frase tão bonita. E foi assim que me aproximei de Marx, através do Manifesto Comunista. E então, como a maioria das pessoas, li trechos aqui e ali. Em 1981, comprei 3 volumes do Capital. Sabe, só fui ler muito tempo depois. Comprei por causa da Progress Publishers. Eles costumavam montar uma mesa na minha escola, e eu comprei Tolstói. Era tipo, sabe, um rupia por livro, livros enormes por 50 paise. Você podia pagar 2 rúpias e levar 3 volumes. Era muito barato. Sim. Os soviéticos estavam distribuindo livros, e eu comprei muitos livros. Eu tinha muitos desses livros soviéticos, sabe? E eu os lia e dava para meus amigos porque eram baratos. Sabe, Turgenev, Tolstói, os velhos clássicos do século XIX, Chekhov. Li todos eles porque eram baratos. Sim, a biblioteca da minha escola tinha esses livros. Mas enfim, tanto faz. O marxismo fazia sentido para mim. E então, quando comecei a ler Kwame Nkrumah, absorvi um pouco disso. Quando comecei, Ho Chi Minh sempre foi, como ideia, um herói para mim. Eu não tinha lido nada, não sabia nada sobre ele, mas ele era uma figura heróica. Sabe, Ho Chi Minh derrotou os americanos. E então, quando comecei a lê-lo, fiquei fascinado pela sua escrita, porque fiquei fascinado pelo que ele dizia sobre os comunistas, como um comunista deveria ser. E, na verdade, isso é uma lição para as pessoas viverem como seres humanos, não apenas como comunistas. Ele fala sobre algo chamado emulação. Sabe, que à medida que você cresce como pessoa, deve emular pessoas que admira. Você deve tentar ser como elas. Na verdade, essa é uma ideia filosófica muito antiga, que a maneira de se tornar uma pessoa moral não é ser um indivíduo e buscar uma forma melhor de ser você mesmo. O melhor, sabe como dizem, você deve ser a melhor versão de si mesmo. Você não sabe, você precisa de modelos. E é exatamente disso que ele estava falando, emulação. E eu encontrei pessoas para emular. E achei esse um modo muito enriquecedor de crescer. Então, para mim, o marxismo sempre foi uma ciência total do mundo, incluindo como ser uma pessoa. Não era apenas sobre como analisar, sabe? Quando você lê Lenin, trata-se de como ser disciplinado. E para Lenin, ser disciplinado não é ser obediente. É ter uma mente afiada. É aguçar seu pensamento sobre o mundo. É trabalhar para construir coletivamente uma visão de mundo. É isso que significa estar em um partido.
você constrói uma visão de mundo coletivamente. Você enxerga o mundo junto com os outros, mesmo que existam diferenças. No geral, tudo isso me atraiu. Sabe, eu não queria ser um indivíduo. Eu queria estar em grupos. Eu queria construir coisas com as pessoas. Eu queria, como dizem, resgatar a vida coletiva, sabe, que vinha se deteriorando. E para mim isso é o marxismo. É tudo isso. Não é só a extração de mais-valia que eu acho uma descoberta extraordinária de Marx, mas é tudo isso. É Lenin, é Ho Chi Minh, é Walter Rodney. Dá para continuar citando. É um mundo de movimentos. O PAIGC na Guiné-Bissau, o povo lutando em Moçambique e Angola contra os portugueses. É tudo isso. Sabe, essas pessoas apresentaram um tipo de marxismo que me empolgou. E devo dizer que, acima de tudo, havia dois pensadores que realmente admirei e dos quais cresci muito. Um deles era Mao Zedong. Eu realmente achava que ele era um construtor extraordinário em um país tão pobre, ter derrotado tantos obstáculos, ter construído a confiança do povo. Mesmo jovem, eu admirava a Revolução Chinesa. Nunca fui atraído pelo nacionalismo ou pela luta armada na Índia. Sempre achei isso um pouco insano. A Índia, o Estado é forte demais para esse tipo de coisa. Mas Mao me atraía. E o outro era Fidel Castro. Eu fiquei completamente fascinado e tive muita sorte de encontrá-lo várias vezes. Fiquei fascinado pela personalidade dele e por como ele via o marxismo não apenas como uma ciência para entender a sociedade, mas como uma forma de viver no mundo, como ser uma pessoa, sabe? E ele, acho, se via como alguém a ser emulado. E em todo mundo, quero dizer, todos nós o emulávamos. Todos queríamos ser como Fidel. Sabe, se você me desse uma escolha, você preferiria ser como Che Guevara ou Fidel? Eu diria que é uma escolha injusta. Mas eu emulava o Fidel. Eu queria construir algo. É realmente difícil construir o socialismo. Realmente, muito difícil. E admiro pessoas como Lenin, Mao, Fidel, essas pessoas que receberam a responsabilidade, sabe, pela luta, de construir coisas. É incrível. Desculpe, não consigo resistir a perguntar isso. Essa escolha entre Che e Fidel também me faz lembrar da escolha entre Trotsky e Stalin. Sei que seria um pouco diferente, já que a história de Trotsky está tão mergulhada na história. É muito mais carregada do que, na verdade, não para mim. Isso não é tendencioso para mim, e vou te dizer por quê. Quero dizer, você sabe, acho que dentro dos movimentos de esquerda, frequentemente há disputas, e você pode analisar isso de forma doutrinária e tudo mais. Mas acho que há algo mais do que isso aqui. Veja, Leon Trotsky veio de uma origem extremamente privilegiada. Ele era bem instruído desde criança. Veio de uma família de classe média alta. Era muito inteligente. Escrevia lindamente. Era um comunista muito sincero e íntegro. A mãe de Stalin era trabalhadora doméstica. Ele não teve as vantagens intelectuais de Trotsky. Era um organizador extraordinariamente bom. Quero dizer, por ter vindo da camada mais pobre da classe trabalhadora, ele conseguia dialogar com a classe trabalhadora. Ele construiu o Partido Operário Social Democrata Russo com suas próprias mãos de trabalhador. Esse grupo de bolcheviques era formado por pessoas que vinham da base da Slantovid. E eu acho que é uma comparação muito infeliz feita entre Stalin e Trotsky quando você analisa seus escritos. Sabe, um é uma pessoa altamente erudita, que vem de uma família de classe média alta, consegue citar esta ou aquela fonte. O outro vem com uma grande dose de raiva da burguesia, raiva da elite, sabe, e odeia a elite. Ele tinha o que eu chamaria de ódio genuíno. Era isso que Stalin tinha. Ódio genuíno pela nobreza. Quero dizer, ele sabia o quão mal sua mãe havia sido tratada. Se você lê biografias dele, isso tem um impacto em alguém assim. Então, para mim, se você diz Stalin ou Trotsky, eu digo, bem, vamos olhar para os antecedentes deles e ver o que Stalin foi capaz de fazer a partir de sua origem. Quero dizer, ok, há todo tipo de coisas horríveis que você pode listar. No fim das contas, Stalin discordou de Bukharin.
Bukharin disse, olha, este é o caminho para o nosso desenvolvimento. E Bukharin estava certo. Mas o caminho de Bukharin, Stalin percebeu, levaria décadas. Era uma maneira muito boa de industrializar. O plano de Bukharin era excelente. Sabe, era assim que íamos lidar com o campesinato, blá blá blá, fazer alguma coletivização. Mas isso levaria décadas. Stalin disse, nós não temos décadas. Eles vão nos invadir. Eles vão nos destruir. E ele fez uma escolha ali. Precisamos partir para a industrialização. Há muita dor associada à política econômica de Stalin, porque isso significou industrialização, uma situação de superexploração para o campesinato. E ainda assim, eles se industrializaram. E por causa disso, e por causa do sacrifício de 25 milhões de cidadãos soviéticos, o fascismo foi destruído na Europa. Sabe, a Grã-Bretanha estaria falando alemão e saudando estátuas de Adolf Hitler, sem a escolha de Stalin, para ser bem franco. Então, na minha opinião, se você olhar desse ponto de vista, sim, na minha opinião desse ponto de vista, fica muito, muito claro para mim, ok? Para mim, é muito claro que você não pode fazer uma escolha como Stalin versus Trotsky e dizer, vamos escolher entre os escritos desse cara e os gulags daquele cara. Porque é isso que acontece com Stalin versus Trotsky. É tipo, Trotsky é ótimo de ler. Seus textos são tão interessantes e estão tão cheios de ideias brilhantes, né? E em citações de, você sabe, literatura e tudo mais, esse cara é o Gulag. Ele mandou pessoas para a morte. Se você tem essa escolha, bem, é uma escolha óbvia, sim. Mas então, se você olha para o quadro geral, é uma escolha muito mais difícil. E não estou dizendo que estou disposto a fazer uma escolha, mas acho que na minha descrição, eu realmente entendo. E acho que as pessoas não entendem o que significava ser daquele nível da classe trabalhadora. Quero dizer, se você olhar para a totalidade dos bolcheviques, a maioria deles veio da classe trabalhadora e da base da classe trabalhadora, sabe? Muitos deles. Por exemplo, Cecília Bobrovskaya, cujas memórias publicamos pela Leftward, um livro incrível, foi a mensageira de Lenin. Ela costumava sair do Império Tsarista para ver Lenin em Genebra, onde quer que ele estivesse, para lhe entregar livros e, sabe, contrabandear jornais e relatar o que estava acontecendo no partido na Rússia. Eles caminhavam por horas, ela escreve em suas memórias. Ela cresceu em uma casa, sua mãe trabalhava, seu pai era rabino, ou sabe, era um estudioso do Talmud, nunca trabalhou um dia sequer. Ela cresceu em um lar de pobreza absoluta. Essa é a bolchevique que eu admiro, sabe, não pessoas como eu, que vêm de famílias com bibliotecas, que podem citar poesia à vontade. Eu não admiro alguém como eu. Eu admiro alguém como Cecília Bobrovskaya, que vem de uma pobreza realmente extrema, torna-se bolchevique, estuda, lê. Becomes a Bolshevik, studies, reads, after the Russian Revolution. Após a Revolução Russa, Lenin está sentado em seu escritório e ele pergunta às pessoas: onde está Bobrovskaya? Nós vencemos. Agora, onde ela está? Bem, ele descobre que ela está vivendo na miséria, em condições realmente ruins, e ela está em uma situação difícil, ela está mal. Então Lenin diz: não, Bobrovskaya deve viver em Moscou perto de nós. E ele faz algo incrível. Ele abre um prédio chamado Sociedade dos Velhos Bolcheviques. Ele providencia para que pessoas como Bobrovskaya morem lá. Eles têm uma cozinha comunitária, uma biblioteca e assim por diante. E ele diz a eles: vocês têm uma tarefa. Agora todos vocês estão velhos. Vocês vão escrever suas próprias memórias em pequenos livretos e vão escrever a história do nosso partido, tudo o que vocês fizeram. E essa literatura, eu tenho muitos desses. Os soviéticos também os traduziram. Pequenos panfletos, biografias de diferentes bolcheviques. E para aqueles que morreram, eles os lembravam e escreviam coisas sobre eles. Essa é uma das partes mais bonitas da Revolução de Outubro. Todos esses velhos comunistas que construíram a Revolução depois viveram juntos, sim, nesse tipo de comuna. E eles tinham a tarefa de produzir suas histórias. E se você ler isso, vai chorar, porque a maioria desses bolcheviques vinha de famílias de artesãos, operários de fábrica, sabe? E da base da classe trabalhadora. Ou seja,
Eram, sabe, carregadores, pessoas que andavam por aí carregando grandes volumes, porque assim podiam contrabandear jornais. Sim, eu os admiro. Stalin veio desse meio. Não vamos esquecer disso. É só isso. Let's not forget that. That's all. Sim, acho que meu comentário foi no contexto do Fidel construindo um Estado. Quero dizer, há uma diferença entre fazer uma revolução e construir um Estado. E Trotsky, assim como Stalin, e tanto Fidel quanto Che, eles fizeram a revolução, mas dois deles construíram o Estado, e isso é uma arte diferente, certo? E tem quero dizer, não vou dizer uma contribuição muito maior, mas é uma contribuição muito diferente, e não se pode ignorar isso. Mas sim, eu lembro, 10 anos atrás, li 10 dias que abalaram o mundo, e aquilo me fez chorar. Quero dizer, não só porque Leon Trotsky uma vez foi informado por um dos guardas que, se ele era Leon Trotsky, então não deveria esquecer sua identidade ou não seria permitido entrar no pequeno instituto. Mas também por causa de como eles martirizaram seus soldados revolucionários pela primeira vez sob a bandeira vermelha da unidade de camponeses e trabalhadores, em vez da bandeira da Igreja Ortodoxa Oriental. E você sabe, essas foram descrições emocionantes, feitas por John Reed. Você estava certo, Vijay, que poderíamos falar sobre isso o dia todo, mas não temos tempo. Mas muito obrigado por este momento. Foi uma conversa maravilhosa. Obrigado. É sempre bom conversar com você. Ok, foi divertido. Muito obrigado. Olá, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, iniciamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. Além disso, se você não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. E por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.